Jesus vem e diz o seguinte, está lá anotado por Mateus no capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Veja, aqui já vem algo da parte prática do perdão e da misericórdia. Jesus está nos mostrando uma lei. A partir do instante em que eu ajo com misericórdia, eu começo a ser credor de misericórdia. Ou seja, quando eu demonstro misericórdia, automaticamente eu também posso receber a misericórdia em relação às coisas que eu faço. Porque eu estou abrindo, é como se eu abrisse portas dentro de mim para que a misericórdia pudesse chegar, né? Ou seja, eu estou definindo espaços para que o fluxo da misericórdia, do perdão, do amor, possa então estar atuando em mim, nos dois sentidos, né? Eu ofereço perdão, então eu me torno digno também de receber o perdão. Jesus fala mais, capítulo 6 do Evangelho, anotado por Mateus. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial perdoará também os vossos pecados. Quando nós perdoamos, nós estamos sendo perdoados. Mas Jesus complementa. Mas se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Aí nós pensamos, mas então como é que funciona isso, né? Deus fica lá em cima com o caderninho olhando e fala, fulano perdoou? Ah, então aqui agora ele merece um perdãozinho. Não perdoou? Também não perdoou. Não é assim que as coisas acontecem, né? Então esta é uma linguagem para os homens daquela época. Jesus está nos mostrando uma lei, precisamos enxergar a lei, o conceito que está por trás dessas palavras. Qual é o espírito qual é o pensamento que está por trás, o espírito desse ensinamento. Que quando nós perdoamos, nós abrimos espaço para que o perdão chegue. Ou seja, nós estamos rompendo, abrindo uma avenida para o fluxo do perdão, né? E Jesus vai mais à frente. Aliás, isso foi nos lembrado hoje na oração que o nosso companheiro fez no início. O que é a oração? Chamada oração do Pai Nosso, né? Porque começa assim, ou às vezes chamada oração dominical, né? Então, a oração do Pai Nosso, que Mateus também registra no mesmo capítulo 6, é: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus está dizendo o seguinte para nós, que ao orarmos nós estamos assumindo um compromisso. Qual é este compromisso? Eu serei perdoado se eu perdoar. Perdoa assim como eu também perdoarei. Às vezes a gente vai mudando um pouquinho a oração, né? A gente fica com um pouco de medo desse compromisso, a gente começa, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como eu estou num processo de aprendizado, de quem sabe um dia, de que talvez eu aprenda o perdão um pouquinho. Mas não é assim que está na lição, não, né? A lição, ou a oração ensinada por Jesus é: perdoa assim como eu perdoo. Né? Então existe um traço de não, ou seja, mais uma vez, é esta lei. E Jesus fala mais, aí já é no capítulo 17, anotado por Mateus: se o vosso irmão pecou contra vós, ide exibir a sua falta em particular entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganhado o vosso irmão. Desavenças, problemas, embates, nós temos aí o tempo todo na nossa existência. É normal, é comum, né? Agora, houve um problema? Houve. Procura a pessoa. Em particular, não é diante dos outros para ofendê-la e humilhá-la, não é isso. Procura em particular, fala, companheiro, é o seguinte, eu te fiz alguma coisa muito grave, o que foi que eu te fiz? Vamos resolver essa questão aqui, vamos acabar com essa animosidade. E mais, por que Jesus nos convida à reconciliação e diz mais? Para nós resolvermos isso enquanto ainda estamos encarnados. Ele fala, enquanto ainda estão em caminho, no caminho, estão caminhando juntos. Porque depois de desencarnados fica mais difícil. Precisa de outras oportunidades e mais. Uma vez que estejamos desencarnados, sejamos nós ou o outro, isso ainda abre espaço, se não houver perdão, para as obsessões, às vezes seculares, que nos acompanham aí anos e anos e anos a fio, centenas de anos às vezes, infelizmente. Por quê? Porque não estamos perdoando. Né? É preciso perdoar para merecer o perdão. Então Jesus nos fala da reconciliação. Alguém uma vez chegou e agrediu fisicamente Jesus. O que Jesus fez com essa pessoa? Meu irmão, se eu te fiz algum mal, dá testemunho desse mal.
Se eu não te fiz nenhum mal, por que me bates? Veja, uma posição firme, tá certo? Uma colocação assim muito positiva, mas que resolve a questão. Eu te ofendi? Ofendeu. Então vamos reparar isso. Como é que eu posso reparar? Não ofendi. Bom, se eu não ofendi, por que você está me ofendendo? Né? E resolver efetivamente a questão e limpar isto de dentro de nós. Daqui a pouquinho nós vamos ver algumas contribuições do Espiritismo mostrando o que isso produz em nós quando nós não limpamos o ressentimento de dentro do nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, no capítulo de número 10, Kardec trata exatamente dessa questão do perdão. E ele fala o seguinte, que o ódio e o rancor denotam o quê? Uma alma sem elevação, sem grandeza. Quando nós odiamos, estamos sempre revoltados, bravos, agastados, etc., significa que nós ainda não conseguimos um determinado equilíbrio espiritual. Em compensação, o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Né? Tem aquela questão que a gente fala às vezes, né? Não, tudo bem, eu perdoei, mas não esqueço. A gente não fala assim? Ou então eu falo, não, eu perdoei, eu esqueço, não tem problema não. Aí acontece algo de mal com a pessoa, você fala, ele bem que merecia. Eu não fiz nada, mas ele bem que merecia. Ou seja, lá por trás do nosso pensamento há alguma coisa mais ou menos assim. Eu não me vinguei, mas Deus vingou por mim. Né? O que é um absurdo, é uma bobagem enorme, mas muitas vezes nós somos movidos. Aliás, os nossos maus sentimentos sempre são grandes bobagens. Né? São grandes atrapalhadas mentais e emocionais que nós descortinamos dentro de nós mesmos. Né? São tempestades espirituais, vamos dizer assim. Né? E que nós precisamos corrigir em nosso próprio benefício. Não é só em benefício do outro que convive conosco, não. É em nosso próprio benefício. É aí que o Evangelho atua diretamente. Veja. Kardec nos lembra o seguinte, o perdoar tem na realidade duas maneiras. Uma maneira grande, nobre, generosa, sem segunda intenção, que é sempre delicada. Agora, existe uma segunda maneira que é impositiva, que faz-nos sentir o peso do perdão. Isso não é perdão, isso é pura satisfação do orgulho. Olha, você fez isso, tudo bem, mas olha só o que você está fazendo. Você não vai me repetir um negócio desse. Veja só, hein? Eu estou te perdoando porque eu sou bom, você não é. Veja, isso não é perdão. Né? Isso é exercício, ou tentativa, pelo menos, de exercício de poder sobre outra criatura. Ou é, no mínimo, tentativa de humilhar a criatura. Isso não é o verdadeiro perdão. Né? Então nós precisamos aprender o que é este verdadeiro perdão. O perdão tem estágios de compreensão, como nós vamos ver, a moderna psicologia, inclusive, tem avaliado isto hoje, e nós podemos ir avançando, aprofundando, melhorando a qualidade do perdão que nós já vamos conseguir oferecer ao nosso semelhante e, eventualmente, até a nós mesmos. Né? Porque também existe o auto-perdão. E aqui Kardec já levanta algumas aplicações práticas do perdão. Como que a pessoa que perdoa, que é mais condescendente, como que ela passa a viver melhor. Kardec lembra pelo menos dois aspectos. O primeiro dele é o seguinte. Vamos pensar num ambiente de trabalho nosso. Vamos pensar naquela pessoa que é boa, está sempre sorridente, é a pessoa camarada, que nos escuta, etc. Quando essa pessoa um dia nos procura, ela tem mais facilidade de conseguir com a gente alguma coisa. Né? Porque é uma pessoa tranquila, sorridente, amável. Então a gente acaba tratando também dessa forma. A pessoa que é mais difícil, aquela pessoa que está sempre emburrada, que parece ter uma nuvenzinha negra por cima, né? E a gente às vezes está assim, ou às vezes a gente tem companheiros que se encontram assim, né? Nós não estamos nos eximindo desta condição, não. Né? Então, esta pessoa, quando vai procurar alguma coisa, lá vem aquele, não sei o que tal. Normalmente as pessoas têm um pouco mais de má vontade, não é verdade? Então veja, aqui já vem um dado essencialmente prático. Se você releva mais as coisas, mas de coração, se você simplifica, se você apara as arestas e torna os relacionamentos mais lisos, mais fáceis, isto abre portas para a sua vida. E é natural que seja assim. Um sorriso abre aí caminhos maravilhosos na vida. Né? Você atende alguém com um sorriso nos lábios, completamente. Alguém chega, por exemplo, você trabalha num guichê, né? Alguém chega para você, e aí, companheiro, como é que. Por favor, eu preciso de uma informação. Você fala, você nem responde, né? Nem levanta os olhos, resmunga. Não. Então, se você começar a ter atitudes diferentes, né? Você começa a
transformar o ambiente em sua volta e as coisas ficam mais fáceis para você. Não é só para o outro, é também para você.